Afinal, qual que é a importância de estrutura de dados e algoritmos na carreira de um engenheiro de software? Vou deixar aqui 3 pontos, mas primeiro, o mais óbvio, entrevistas de emprego. Aqui no Brasil, um pouco, lá na gringa, não preciso nem de falar, é muito, muito mesmo. 2, fundamentos de engenharia de software. E 3, reconhecimento de padrões em soluções de arquitetura de alto nível e implementações de baixo nível das bibliotecas. Eu sou Daniel Queixal, Senior Software Engineer no Well Hub, antigo Gympass, e tenho 6 anos de desenvolvimento no mercado de tecnologia como engenheiro de software. Falando de DA na minha carreira, ele foi bem negligenciado pelo menos nos 4 primeiros anos. Eu só fui pegar para estudar no último 1 ano e meio e praticar de verdade só há 8 meses. Mas já vou deixar aqui uma dica. DA é investimento de longo prazo. Quanto mais cedo você começa e quanto mais constância você tem para estudar e praticar, mais cedo você vai colher os benefícios. E aí entra num ponto polêmico para muitos desenvolvedores. Existe alguma aplicação na prática? Porque no final das contas, a gente tem IA hoje em dia, tem muita solução que já está implementada, não precisa de implementar um algoritmo do zero, mas é aí que a gente diferencia os desenvolvedores dos engenheiros de software. Até eu mesmo demorei para ver, também achava inútil, mas hoje já mudei de opinião. Então vou dar aqui 3 exemplos para vocês verem onde a gente consegue identificar aplicações. O primeiro é usando a análise Big O para saber a escala da complexidade do seu algoritmo em performance e em memória. Então, quanto mais dados, mais operações eu fizer com o seu algoritmo, como é que ele vai se comportar com uma quantidade muito alta? Ele vai ter um crescimento exponencial, linear, logarítmico. Isso pode ser aplicado em uma análise bem simples de um exemplo que eu vou dar aqui, que é como é que você analisa uma comunicação com um banco de dados. Se você tiver que atualizar o e-mail de vários usuários, vamos supor que sua função recebe uma lista de usuários, os e-mails deles para serem atualizados. Você tem algumas formas de implementar isso. Você pode fazer uma iteração sobre a lista de usuários e a cada usuário que você pegar, você ir no banco de dados, esperar ele terminar de fazer a manipulação de dado e aí começa o outro. E outra forma seria você fazer o que a gente chama de atualização em bulk. Você pegar um SQL e montar ele de uma forma que você faça somente uma comunicação com o banco de dados. Bom, não preciso nem dizer qual que é mais performático, né? O que se comunica uma vez e faz a operação em massa. E isso é importante. E é aí que está um dos pontos que pouca gente vê de abstração de prática de DA com aplicação na você analisar a performance do seu código. O segundo seria a otimização de banco de dados. Como é que ela funciona e quais são as formas que a gente consegue fazer? Ele é um tópico bem complexo, mas eu vou simplificar aqui e mencionar alguns tópicos para se aprofundar, que é a indexação, e a gente pode usar até um algoritmo de busca, que é a busca binária. Se a gente juntar a indexação de dados mais uma busca binária, você vai ter uma busca que a gente fala que é de complexidade logarítmica. Ela vai ser muito mais performática do que se ela fosse uma exponencial. E até o desenvolvedor de front-end não escapa dessa. Se a gente pegar o que a gente fala hoje em dia, que é o desenvolvedor de framework, o React, Vue, Angular, etc. Onde é que eles podem ver isso? Vamos pegar o React especificamente. O React, ele, por trás dos panos, ele usa uma estrutura de dados que é a árvore para representar ali os componentes que estão sendo renderizados. Tem uma representação de uma árvore física e uma virtual. E aí ele roda alguns algoritmos e algumas regras do próprio framework para saber quais nós de componentes que ele vai atualizar. E aí entra um ponto fundamental aqui, né? Legal, deu para ver que é interessante a gente saber DA e praticar, mas como é que a gente pratica isso? Porque é uma coisa bem difícil. Vocês podem ver que vai ter muito desenvolvedor que às vezes até pega para estudar, estuda por 1, 2 meses e desiste, não vê tanto sentido, prefere se entrevistar em outras empresas que não cobram isso ou simplesmente deixam para lá. E aí a minha recomendação é alguns recursos que eu também vou deixar na descrição do vídeo, que é você ler um livro que eu vi que foi muito bom. Ele tem várias ilustrações para facilitar a absorção dos conceitos, que é o Grokking Algorithms: An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People. Esse é um recurso muito legal para você juntar com o LeetCode, que é um site de desafios de IDEA. Aí tem várias dificuldades lá, tem o fácil, médio e difícil. E aí qual que é a ideia? No mínimo, é legal você pensar como se você estivesse já entrevistando para uma empresa.
Como é que funciona? Geralmente tem um tempo limitado. O que eu recomendo é 30 minutos para você resolver um desafio fácil. E aí a estratégia para você resolver ele é, nos primeiros 15 minutos você analisa o problema e aí você desenvolve um algoritmo em pseudocódigo para não mexer em código ainda. Aí você analisa a complexidade de performance e de espaço desse algoritmo que você fez e aí você pega alguns casos de exemplo e tenta rodar contra o seu algoritmo. Se você viu que ficou numa complexidade legal e passou nos seus testes manuais, aí é só cair no código e desenvolver. Se passou os 15 minutos e você viu que não deu certo, você não conseguiu resolver, não tem problema, DA é assim mesmo. Você quebra muita cara e muitas vezes você não vai conseguir desenvolver porque tem muito reconhecimento de padrões, saber quais ferramentas você pode usar e quando. Então é aí que você entra com os recursos ali da aba de soluções do próprio LeetCode, ou você pode pesquisar na internet. Tem um canal muito bom que é o NeetCode, ele tem vários algoritmos, vários problemas já resolvidos. Aí você pode estar se pensando, poxa, mas são tantos problemas nesse site do LeetCode, como é que eu navego entre eles? Qual que eu escolho, se eu faço, o médio, difícil? Bom, o básico é sempre você começar pelo fácil e quando você estiver confortável com o fácil, você pega os médios. E a ordem dos tópicos, você pode usar um site que o NeetCode fez, é gratuito, ele tem uma lista de desafios separada por tópico, arrays, hashmaps, busca binária, dynamic programming, etc. É bem legal porque você vai sentindo a sua progressão e se você precisar de praticar mais em algum tópico específico, você consegue se aprofundar. E para você que ficou até aqui no final, eu vou deixar aqui um bônus que é uma soft skill de você analisar quais são as possíveis soluções antes de cair para o código programar. Percebeu que quando eu falei como praticar, eu falei para você fazer uma análise do problema, ver quais são as possíveis soluções, ver qual que é o trade-off da sua solução. É aí que entra o ponto que diferencia o desenvolvedor do engenheiro de software, que é você não cair no código direto, entendeu? Porque a partir do momento que você programou, o retrabalho é muito mais caro do que o preço de tempo de uma análise. E eu mesmo na minha carreira cometi muito disso. Pra vocês terem uma ideia, no começo da minha carreira teve uma solução que eu desenvolvi e depois de um ano eu sofri as consequências dela, de ter que trabalhar com um código legado horrível, que a solução, que ele era todo acoplado, mal performático, e você pode ter certeza, pergunta para qualquer desenvolvedor, uma das piores experiências que você pode ter é trabalhar com um código legado ruim. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve aí para apoiar o canal. E se você teve uma experiência diferente com DA, tem uma opinião diferente, compartilha nos comentários aí. Até mais.